Nosso curso de hoje é um tanto polêmico e principalmente é quase que um monstro em que quase todos os médiuns se deparam no decorrer da vida. É o misticismo. Ele faz com que muitos médiuns abandonem o serviço, abandonem o trabalho por medo de estarem errando. Mas dentro do contexto em que a gente estudou e que a gente se deparou, nós vamos vendo o que nós temos para mostrar para vocês. O animismo refere-se a tudo aquilo que provém do espírito encarnado e que Allan Kardec, no item 134 do Livro dos Espíritos, chamou de alma. Então, tudo aquilo que se refere e que provém do espírito encarnado é um animismo. Apaga a luz ali. Acertei na primeira, viu? Muda aqui. O André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele define o animismo como consciente ou inconsciente. É um conjunto dos fenômenos psíquicos produzido com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em sua ação. O que vocês podem me dizer sobre isso? Consciente ou inconsciente do médium? Consciente quando ele tem, quando o espírito vai embora, né? Que ele sabe de tudo o que aconteceu. Na verdade, nós estamos falando do animismo durante a incorporação. É isso que a gente está discutindo, né? Porque muita parte, às vezes uma parte do médium durante a incorporação, ela se declara, ela se afirma, né? Não que ela vá se intrometer, né? Mas ele tem consciência que ele está participando daquela parte. Então, assim, o médium está ali incorporado, vai para uma tal situação, né, junto com o que está vendo, e ele tem consciência que ele pode vir falar alguma coisa que não seja, que seja dele. Digamos, dar um palpite, é isso? Também isso aí. Vamos ver, Letícia, você. Não, eu estou justamente tentando acompanhar esse raciocínio para pegar, que não sei essa questão. Consciente agora bagunçou na minha cabeça a questão do desdobramento, porque muitas vezes eu estou dando, sintonizando, só que aquele espírito não quer falar, não quer, ou esse dia a gente teve que resolver uma situação e o espírito não quis, e eu disse, então dá licença, tu fica do lado que eu vou lá e vou fazer. A médium consciente fez isso. É animismo. Isso aí não é animismo. É animismo. É animismo. Porque você deu a ênfase ao assunto, você foi lá, fez e não tem interferência, resolveu. Não teve interferência. Não, porque se fosse por ele, não teria ido. Então, é por isso que o médium, na maioria das vezes, tem que tomar algumas atitudes nessas situações, principalmente quando ele visualiza e ele pode partir para o desmanche de algum trabalho ou organizar alguma situação dessa maneira. Então, neste sentido, o animismo é bom. Sim, o animismo faz parte da mediunidade, faz parte do espiritismo. Não existe mediunidade sem animismo. Eu sempre achei que era uma coisa ruim o animismo. Não, não é ruim. Porque existe a diferença entre o animismo e a mistificação que nós vamos ver a seguir. Dependendo da situação, então. Dependendo da situação. Isso. É bom ou não? Dona Tânia, não seria tipo assim, eu tô na mesa e vem uma carga muito pesada, um espírito ruim, que dá vontade de tu levantar dali, quebrar tudo, e tu tem aquele autocontrole de chegar e dizer, não, para,
Você não vai deixar fazer isso. Exatamente. Você não vai deixar dançar que nem o Daniel na mesa, que nem eu fiz, né? Não seria o meu lado consciente esse? Não sei. Sim, é o teu lado consciente que não permite que o espírito faça tudo aquilo que ele quer. É a mesma coisa. Se você incorpora, como diz na Umbanda ou em outras coisas, uma pombagira ou um espírito, uma dama da noite, que nem elas se dizem ser, você não vai chegar na mesa como o Giovano é o dirigente da mesa e dar uma cantada no Giovano. Aí o médium tem que ter a consciência de não deixar com que o espírito faça isso. Por isso que precisa ter o domínio e não se deixar ir pelo animismo disso ali, tá? Então aí está a intervenção do médium. A intervenção do médium. Em relação a essa Não situação. existe mediunidade sem a intervenção do médium. A importância. Importante. Pode ser também uma interpretação do médium quando se passa. Ele entende de alguma forma, Pode. nem sempre seja o que ele está vendo. O mas médium bem não tem consciente, certo. aquele médium que já estudou e que sabe trabalhar nessa situação, ele não vai deixar passar uma coisa que não seja de proveito para o atendido. Tá? É a mesma coisa, se você vai numa mesa e vê que vamos atender uma pessoa e essa pessoa espiritualmente aparece o desencarne dela. Eu não vou chegar e dizer, você vai desencarnar. O cara vai desencarnar antes da hora, né? É capaz de desencarnar ali na mesa mesmo. Mas você tem que dizer, espiritualmente você está bem. Quando me disserem isso, gente, eu já sei que é físico, não tá. Quem levantou a mão ali? Não, mas pode ser você. Não, e depois também é assim, vamos dizer, está fazendo um atendimento. Às vezes o espírito vem querendo dizer tudo quanto é desaforo para a pessoa. O médium tem a consciência de que não pode ficar falando Controle, né? tem que ter um Tem que ter um controle controle. para não ficar dizendo besteira numa mesa. É verdade. Muda, Kika. Lê, Gabriel. Animismo significa fraude. O fenômeno fraudulento nada tem a ver com o animismo, mesmo quando inconsciente. Na mistificação, não é o espírito do médium que está produzindo o fenômeno, mas o médium como ser encarnado que não está sendo honesto. A fraude resultaria, portanto, da ação do consciente do médium. Convém observar, contudo, que a mensagem não é tola somente porque é médium e consciente do médium, nem é boa e autêntica porque assegura a evidência de ser de origem espiritual. Ali tem uma figurinha que a vidente vai dizer, estou vendo um futuro que você vai ficar muito rico. Isso a gente jamais diz, né? Dentro de um trabalho. Muda aqui. Ramatiz, no livro Mediunismo, ele nos fala o seguinte. Vamos ler junto, gente. Considera o fenômeno anímico que sendo a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações do espírito desencarnado, quando ele impõe nelas algo de si mesmo e conta de mensagens transmitidas do além-túmulo. Só uma notinha aqui, vocês podem ver que Ramatiz escreveu esse livro mais ou menos em 1959 a 55, 59, e ele já falava das personalidades. Quer dizer que personalidades não é uma invenção da apometria, tá? Algum comentário sobre essa parte? Tânia, posso comentar um negócio? Sim. Assim, eu estou aqui tentando raciocinar quando a gente fala de animismo, vem de ânima, não vem? Vem. Então, ânima seria Alma. Alma. Então, eu posso ter uma ação de acordo com
aquilo que eu penso. Então seria alguma coisa consciente. Eu tenho uma ação consciente daquilo que eu estou fazendo. Sabendo que aquilo não é totalmente teu em muitas vezes, né? Tá, mas assim, que nem o comentou ali que quando eu estou incorporada, então eu não estou, quer dizer, eu estou tendo uma ação anímica, mas não minha. Sim, Você eu pode posso ter uma dizer que ela é inconsciente porque, vamos dizer assim, é um outro espírito que está fazendo com que eu tenha determinada ação. Mas é consciente porque o espírito que pode estar fazendo determinada ação sobre o teu domínio, sobre a tua personalidade agindo sobre isso ali. Sim, mas eu quero dizer assim, o espírito vem em mim. Sim, ele sintoniza com você. Ele se utiliza das minhas ações, das tuas ações anímicas para se comunicar. E dessa ação anímica, vamos dizer assim, que eu estou tendo, ela pode estar sendo consciente porque eu posso dirigir essa Sim, ação. você pode dirigir. Mas ela isso pode ali. ser inconsciente quando eu me deixo levar pelo Não, espírito. você mesmo consciente pode deixar se levar se você quiser. Mesmo Não precisa consciente, ser você inconsciente. pode se deixar levar. Vamos supor que, num determinado caso, um espírito queira fazer uma ação que não seja muito boa. E você se deixa levar por aquilo ali e vai fazer. Então, você se deixou levar. Então, você foi consciente sabendo que aquilo não estava certo. Tá? Vamos lá? Assim, quando os aficionados do Espiritismo afirmam que determinada comunicação mediúnica foi puro animismo, querem explicar que a alma do médium ali interveio com exclusividade, tendo ele manifestado apenas seus próprios conhecimentos pessoais, embora depois os rotulados com o nome de algum espírito desencarnado. Tem muitas vezes gente que se aproveita dizendo que é o espírito que está dizendo aquilo, às vezes quando ele quer dar um recado para alguém. Isso não é sempre. O médium incorporado, quando ele é bem consciente e bem estudado, ele mesmo, na situação, ele diz, eu, médium, estou vendo isso, está acontecendo isso, e o espírito que está sintonizado comigo está fazendo isso. Ele sabe diferenciar e passar para o doutrinador. Que na maioria das vezes a gente, o médium se desdobra e ele vai visualizar certas situações. Então, em vez de ele vai narrando aquilo que está acontecendo. Mas ele nunca vai sozinho, por isso nós não precisamos ter medo, ele sempre vai acompanhado do seu mentor. Muda lá. Essa interferência anímica inconsciente, por vezes, é tão sutil que o médium é incapaz de perceber quando seu pensamento intervém ou quando é o espírito comunicante que transmite suas ideias pelo contato perispírito. Qual dos médiuns de incorporação aqui nunca teve nenhuma dúvida sobre alguma incorporação? Quem já teve dúvida? Eu vou levantar assim depois. Mas quando a gente começa a ver que aquilo que a gente está falando está dando certo e que aquilo é a proposta do atendimento, a gente acaba vendo que aquilo não é animismo, que aquilo é um trabalho que a gente está realizando para o bem dos outros. Eu percebo o seguinte também, que se a gente vem com alguma coisa assim na cabeça, algum problema, alguma coisa que tem para resolver, sem querer, essa energia fica com a gente puxa ela. Então, na hora de começar o trabalho mediúnico, a importância de realmente, assim, entre aspas, esvaziar a cabeça e se colocar a serviço, né? Porque se não queira, entra aquela frequência da gente com aquela preocupação. Então, isso é importante, porque, como tu diz, a gente tem dúvida, por quê? Porque quando vê, se deixa levar, né? E aí pode entrar a mistificação. É isso. Então tem que estar presente, né, como aparelho para atender ali. Exatamente. Bem consciente do seu trabalho e, né, de doação para que você faça naquele momento só que... Por isso que é importante, às vezes, é o relaxamento, né? Porque as pessoas às vezes vêm tensas e aí não conseguem. É verdade.
Que quando a gente vem para o trabalho, às vezes a gente pega trânsito, a gente teve algum problema, então a gente traz algumas coisas para a gente. Mas no momento em que você está ali para servir e para ajudar as pessoas que necessitam, você se entrega e você vai começar a ter uma nova visão do trabalho, porque ali você vai estar amparado pelo mundo espiritual. E com o amparo, tudo dá certo. Parece que daí eles ajudam a resolver o problema da gente. Sim. Quando a gente termina de fazer o trabalho mediúnico, discute, mas como eu tô leve, parece que meus problemas se foram. Né? A gente acaba esquecendo metade dos problemas que tem. Os dirigentes não são assim. O amparo que vem também deles, né? Até quando a gente, antes de começar a mesa mediúnica, que a gente senta ali, bate um papo todo mundo junto, cada um fala uma coisinha, é até legal porque você relaxe, coloque aquilo para fora e consiga se concentrar no trabalho. Isso mesmo. Dona Tânia, uma das coisas também que eu acho muito, para mim, bem satisfatórias é as sensações, né? Aquela coisa assim que tu sabe que eu não consigo agora olhar e dizer assim, ai coração, bate forte, né? Não tem. Ah, vou suar agora, vou suar. Então, quer dizer, essas sensações que a gente tem, que a gente sabe que não é da gente, que é incontrolável, que a gente não consegue, né, pensar. Isso, para mim, é bem satisfatório. Eu sei que aquilo ali não é meu mesmo. Pegar um espírito preso numa geleira e você num 39 graus, 40 graus, bater os queixos de frio e sentir o frio, isso não é mistificação nenhuma. Você se sentir, pega um espírito, for o caso de um obsessor enforcado, você sente a pressão aqui. Então, é por isso que a gente tem que saber dessas coisas para poder lidar com isso, tá? Aqui tem umas notas que não estão ali, que diz o seguinte: é importante ressaltar ainda que animismo não é defeito mediúnico, nem deve ser tratado como um distúrbio do médium ou desequilíbrio de mediunidade. A bem da verdade, enquanto parte integrante dos fenômenos psíquicos humanos, o animismo também deve ser considerado parte integrante do fenômeno mediúnico. O animismo faz parte do fenômeno mediúnico, porque o médium não fica totalmente inconsciente, ele fica consciente. Ele participa. Ele tem que saber se controlar, ele tem que saber separar aquilo que é e aquilo que não é. E à medida em que a gente vai trabalhando, a gente vai sabendo agir dessa maneira. Vai conhecendo cada vez mais as sensações, o que ocorre e sabendo a direção tomar. Eu acho que quando ela fica bem saliente, isso eu acho que é muito importante para o médium que está começando, né? Então ele passa a ter uma firmeza ao fazer com essa sintonia. Conforme a gente vai trabalhando mais, isso fica mais sutil. Né? A gente já não tem tanto essa sensação do frio ou da dor e tal, mas já percebe, né? Se é teu ou não. Claro, estamos sempre a mercê também dos nossos eus que ficam destrambelhados. No começo a gente pega mais essas situações. Por exemplo, se você pega um fenômeno de zoantropia, que você pega uma forma animal, às vezes é comum você sentir também um próprio animal ali naquela hora ali. Só que com o tempo você sabe diferenciar isso aí e não vai se sentir dessa maneira. Aqui tem da visão do Milanês também, que ele afirma que o animismo não é um intercâmbio, é a fala da própria alma encarnada que hipnotiza a si mesmo, como sendo outra que usa as suas faculdades. E conclui: não há mediunidade sem animismo, nem esse dom sem a própria mediunidade. Os dois se entrelaçam na articultura do tempo e do espaço que a evolução esclarece. Então são vários espíritos que vêm colocando que a mediunidade, não há mediunidade sem animismo. Portanto, não precisamos ter medo
de que nós estamos fazendo coisa errada, desde que nós não estamos voltados para o bem. Muda aqui. Mudou? Mudou. O termo animismo acabou ganhando uma conotação negativa e até pejorativa para tudo aquilo que fosse produzido pelo médium sem a participação de espíritos desencarnados. Com isso, o animismo passou a ser o pesadelo de todos os médiuns, principalmente aqueles que estão iniciando seu desenvolvimento mediúnico, por ser usado como sinônimo de mistificação ou fraude. A maioria dos médiuns tem medo da mistificação e da fraude. Por quê? Porque eles têm medo de errar. Mas se eles estão sentindo uma sensação, ou vendo uma sensação, por que não falar? Às vezes não é só ele que está vendo aquela situação. E se ele às vezes não fala, ele deixa de atender alguém, ou deixa de resolver uma situação às vezes muito complicada. Então, se você visualizou um espírito de qualquer forma que esteja fazendo qualquer trabalho ou usando qualquer argumento ali, o médium começa a dizer, ó, eu estou sentindo isso, eu estou vendo isso, que daí o doutrinador vai começar a explicar, a atender e vai mostrar como é a verdadeira situação, tá? Até porque com esse medo que a gente tem, que o que incorpora tem de não ser dele, né, ou ser da cabeça, ele acaba camuflando muita coisa, né, e até pensando que seja um animismo, mas se ele começa a colocar a situação, de repente outro médium está vendo a mesma situação, ele vai comprovar que aquilo não é dele e não vai deixar que também interfira. Existem situações também de trabalhos que você pode ter uma visão diferente do outro médium, mas na mesma situação. Vamos só supor assim, eu estou sentada aqui, as pessoas que estão aqui estão me vendo de um ângulo, mas os que estão de lá estão vendo de outro ângulo, mas estão vendo a mesma Tânia, a mesma situação. Por isso que às vezes um diz assim, eu estou vendo um papel branco na mão dela, mas o de lá não está vendo o papel. Não, ela está com o microfone. Então, isso a gente deve às vezes colocar, não, ela está numa posição assim e eu estou vendo ela nessa situação. Por isso que a gente às vezes deve falar isso aí. Muda? Nesse sentido, orienta Godinho. A questão anímica tem sido deturpada de tal maneira que acabou se transformando em verdadeiro fantasma, uma assombração para espíritos desprevenidos ou desatentos. Muitos são dirigentes que condenam sumariamente o médium, rotulando-o de mistificador ante a mais leve suspeita de estar produzindo algum fenômeno anímico e não espírita. Então, é um rótulo que a maioria das casas bate e às vezes acaba fazendo com que os médiums se assustem e acabem não trabalhando. Por quê? O médium, ele não pode ficar, quando sintonizado, somente parado ali e como se tivesse sem movimento nenhum. Eu jamais iria, eu me mexo o tempo inteiro e até sou demais, mas isso faz parte da mediunidade e do animismo também, porque você não vai ficar estática para algum trabalho, tá? Nós vamos agora para mistificação. Fraude consciente do médium e a simulação premeditada do fenômeno mediúnico, com a intenção clara de enganar os outros. Ali tem uma médium que vai fazer uma consulta, mas ela tem que fazer um login primeiro, né? Entrar em sintonia. Hoje em dia já está mandando no WhatsApp, no Instagram, para ver a resposta rápida, para ver o que ele vai dar, para poder ter a sintonia daquilo. Antigamente era mais demorado um pouquinho, tinha que fazer fumaça, tinha que fazer uma porção de coisa para poder dar certo. Tá. Tanto o Godinho como
como o Zézo, meu marido, e eu também estou aderindo nessa casa, o trabalho de médiuns, casais que trabalhem junto. É muito bom o casal trabalhar junto. Mas vamos supor que eu lá em casa tive uma desavença com meu marido e eu aqui vou sintonizar, mas eu vou fechar meus olhos Vem e uma vou... pessoa para tratar mais ou menos a mesma mais ou menos a mesma situação. Então eu vou aproveitar e vou descarregar no doutrinador tudo o que eu tinha para dizer. tudo que o marido precisa ouvir. Tudo que ele precisava ouvir. Mas eu gostei. Então isso aí seria uma mistificação. E o doutrinador também vai começar a dizer, olha, você está errado nisso, você está errado naquilo, olha só, veja isso, isso aqui. E isso pode acontecer. Por isso que a gente tem feito. Os casais geralmente não trabalham junto. Porque por um motivo ou outro, acaba acontecendo uma situação dessas. E acaba mesmo. Como é que é? Experiência própria. A gente se aproveita, né? A gente se aproveita. Não que aquilo ali seja... vamos supor, eu tive uma desavença por qualquer motivo lá na minha casa. Venho para cá, eu vou atender uma pessoa que está com quase que um problema semelhante. Então, eu vou pegar a parte que é para ser atendida, mas eu vou abusar e aproveitar. E a gente faz isso mesmo, porque a gente está ali, então eu vou fazer isso aí, vai servir para aquele que está sendo atendido, mas está servindo para mim também. Eu vou... Principalmente. Não que você esteja deixando de atender a não pessoa, que eu esteja deixando você de está atender a usufruindo pessoa. da situação para o bem próprio. Quem daqui não... estou falando só para as mulheres agora aqui, que fosse doutrinar o seu marido, não gostaria de dar umas cascunhos cascudos. Nossa, meu dedo ia feijoçar. E qual dos maridos aqui que não gostaria às vezes de passar um sabãozinho na mulher aproveitando? Não, não sou eu, é o espírito que está falando. Doutrina em casa, já está recadinho. Pois é. Eu doutrina em casa que já vem ajeitadinho, essa é boa. Chico, fala. Lá em casa não tem lei Maria da Penha, lá em casa tem Maria da Lenha. O Chico disse que lá na casa dele não tem Lei Maria da Penha, tem Maria da Lenha. Eu sei a história. Eu já vi você sair de cabecinha baixa, velho. Não, eu tô brincando, viu? Só voltando ao assunto, às vezes, é interessante que ocorra situações, não por ser a parte de mistificação, mas que ocorra até por exemplos que a gente fala para as pessoas, digamos, para o marido, que nem a Gabriela disse assim, acontece com mãe e filha também, é muito bom, às vezes ocorrer uma situação que vem na mesa, que você abriu a boca para falar e não foi compreendida, você só dá uma olhadinha, viu? Não aconteceu, eu falei tudo e agora tá aqui de novo. Então, não chega a ser uma mistificação, mas a gente gosta de dar uma aproveitada. Só muda o endereço. Só muda o endereço. Não só com o marido, com a esposa, mas com o filho também, com um amigo, às vezes você tem vontade de dizer alguma coisa, você não vai se aproveitar da situação, mas você vai dar um pouquinho mais de ênfase naquilo e dizer, viu, fulano, foi isso aí. Eu falei, eu avisei. Tá? Vamos, Giovana, o que você achou disso aí? Eu estou em minoria aqui, é bom não falar muito. Nessa situação, talvez eu veja assim, não sei se a mistificação é animismo, isso. Porque a pessoa, aquele problema dela, quando vem um espírito com a situação igual, ela está botando a parte dela que ela sentiu. Então, a mistificação eu entendo assim, a diferença pelo menos que eu coloco, é uma coisa muito controversa isso, porque o animismo é uma coisa muito taxada, todo mundo tem medo, parece que nossa, se eu fazer animismo, você anímico, a doutrina não vai querer, ou vou ficar... E se colocar na cabeça, vai cada vez ficar pensando mais que não está fazendo a coisa certa.
E desde que eu comecei a estudar, sempre falo nessa situação do animismo, ou seja, na doutrina espírita mesmo, os espíritas, nas casas espíritas. E eles ficam taxando e julgando. Eu acho que isso não é uma situação legal, porque todo médium, quando vai começar a incorporar, ele vai dar a maior parte anímica dele. Porque não sabe o que é de fora e o que é dele, ele nem se conhece. Muitas coisas que vêm é o próprio psiquismo dele jogando aquilo para fora. Então, no começo, é normal o médium estar começando, ele vai ser mais anímico do que externo. Com o tempo, até a própria espiritualidade, ela vai trabalhando isso para quê? Para mudar. Então, o animismo não é uma coisa errada, é uma coisa que é normal no processo de aprendizado mediúnico. Então, ninguém precisa ter medo por estar sendo, será que é meu, será que não é, será que eu vou passar vergonha? Por que isso? Porque nos centros espíritas que seguem a linha ortodoxa do kardecismo, se descobrirem isso, eles falam muito mal, então a pessoa fica com muito medo de incorporar. E isso parece que pega, porque todo mundo que está começando sente o mesmo medo. E eu acho que a função é jogar aquilo para fora. Muita coisa você vai ver, não, isso aqui eu acho que é meu. Estou vendo uma situação assim, isso aqui não é. E com o tempo vai mudando e vai aprendendo. Mas se você não disser que o que você está vendo, você vai deixar de aprender alguma coisa, mesmo que você ache que você não esteja certo. Exatamente, tem que falar. Se é seu ou não é, se for seu, vai tratar a sua parte. Se não for, vai tratar o espírito. Muitas vezes o animismo é bom para ir tratando o médium, que é uma maneira de preparar ele para depois receber a incorporação normal. Então isso é uma situação que acontece, e a gente tem que tirar esse dogma que o animismo é uma coisa errada e uma coisa normal. Outra situação que eu vejo em relação ao animismo, antigamente as comunicações elas eram muito de mentores, de pessoas passando a doutrina. Por que o animismo foi sendo colocado como uma maneira ruim? Porque muitas vezes os médiuns antigamente não tinham conhecimento da doutrina, do que era, não tinha uma evolução espiritual de conhecimento em relação a isso, e colocavam o que eles achavam na doutrina. Então o animismo ele foi sendo taxado dessa maneira por causa do início. Tanto é que muitos espíritos faziam o médico ficar inconsciente para poder diminuir a situação anímica, para eles poderem passar a doutrina de uma maneira mais legítima, mais do que eles queriam passar. Embora eles precisem do conhecimento do médium, das palavras, do que ele sabe, para poder facilitar, senão ele não consegue passar da mesma maneira. Com o passar do tempo foi melhorando isso, as pessoas foram estudando, elas podem ter essa parte consciente. Por quê? Porque eles já têm um conhecimento e ele usa desse conhecimento, facilita. Então, quando o médium estuda, se prepara, tem conhecimento, o espírito que vem ele tem mais ferramentas para poder passar a mensagem que ele quer. Agora, quando a gente está tratando um obsessor ou espíritos que estão numa vibração mais baixa, principalmente na apometria, que é onde a gente trabalha muito isso, eu acho que o animismo é muito importante. Na mesa, muitas vezes o médium fala, olha, ele não está fazendo isso. Você manda ele fazer alguma coisa, não, ele não está fazendo. Mas é o médium que está vendo, ele está sendo anímico para fazer isso. Então o animismo ele é importante, eu acho na apometria muito importante. Ou o espírito, como a Letícia falou, o espírito não está querendo fazer aquilo. Sai que agora eu vou. Ela, animicamente, com o conhecimento que ela tem, ela precisa ter o conhecimento para poder fazer isso, vai ser amparada pela espiritualidade, ela vai fazer aquele procedimento. Então na apometria eu vejo o animismo como uma coisa muito benéfica. Ao contrário do que a doutrina espírita fala. Que o animismo é uma coisa que não pode, enfim. Bem estudado. Só, é exatamente isso. A pessoa tem o lado errado, ou seja, eu leio uma ou duas coisinhas e quero fazer do meu jeito e vou interferindo. Tudo. Aí é o lado negativo. Como tudo na vida é dualidade. A situação está aqui, eu escolho para onde eu quero ir. Só que quando bem usado, o animismo na apometria, ele é muito importante, porque o médium ajuda a bloquear o espírito para ele não fazer coisa que não deve, como lançar o Daniel, né? Ou bater na mesa, ou falar quebrar um lápis, pegar um lápis e quebrar. Quantos já viram assim, eu estou com tanta raiva, mas o médium não está deixando eu falar o que eu quero. Ele botou uma palavra mais branda. Imagina se você está atendendo alguém e o cara começa a falar palavrão, começa a ser agressivo, é uma coisa complicada. Então, o médium tem que ter esse poder anímico, só que para isso tem que ter o conhecimento. Já a mistificação, eu entendo como uma coisa ao contrário. É quando a pessoa tem a intenção de fazer a coisa errada. Ela sabe que não tem ninguém, só que ela precisa mostrar para os outros que ela está incorporada, ou que está com guia, ou que está com mentor, independente da religião que ela está. Então é um ato deliberado. O animismo é o inconsciente, que eu digo assim, ele não sabe o que está fazendo. Não é em termos de consciência, de eu estar... Consciência tranquilo, não. Eu estou fazendo aquilo de uma maneira inconsciente. Eu não sei que é verdade.
O consciente é quando eu faço deliberadamente, tipo uma mistificação. Até para aparecer, para dar ênfase a certos casos. Para ganhar um dinheiro. Exatamente. Então a mistificação é muito comum quando pessoas começam a ter esse dom da incorporação, eles começam a dar consultas ou na Umbanda ou no centro espírita, começam a falar coisas, eles começam a se sentir envaidecidos, a vaidade começa a subir, a vibração dele baixa, o mentor não alcança. Só que ele quer continuar com aquilo, ele não sabe como, então ele começa a inventar aquelas coisas. Então isso é a maneira mais comum da mistificação, aonde ele baixou a vibração, os mentores que tinham uma missão com ele fugiram, por quê? Porque ele está indo para o lado errado, e ele, para manter aquela situação de vaidade, de poder, enfim, o que for, ele acaba sendo ele mesmo. Aí ele usa o animismo, mas mistificando, dizendo que é outro. Isso acontece muito com médiuns, tanto de cura, como médiuns consulentes, que eles se acham que vão ter esse poder para sempre e começam a fazer mau uso desse dom deles. Começam a cobrar e a mostrar que fazer coisas que não devem. E o que vai acontecendo com isso? O mentor, opa, não é por aqui, acaba se afastando, e como ele já estava acostumado a ter o ganha-pão dele ali, ele vai fazer aquilo que ele aprendeu. Daí ele vai cada vez pedir mais coisas que precisa. E aí, se for um consulente, ou que lê sorte, enfim, dependendo da mediunidade que ele quer usar, ele vai começar a errar. Ele vai começar a não ter mais sucesso, e aí vem todo o ciclo ao contrário, até que ele caia, entenda e volte a mudar a maneira de ser, aí o mentor aproxima, ou a guia, o guia. Nas apresentações dos livros, o Bruno abordou isso numa casa espírita, não foi, Bruno? Que era justamente isso, era, acho que se eu não me engano, um médium que era de cura e começou a se achar o máximo, o ego foi além, a mentoria, opa, não é mais aqui. E realmente eles permitiram, porque ela tinha que aprender isso mesmo, ela tinha que trabalhar com o ego dela, né? Eu até me lembro dessa... Eu uma vez atendi uma pessoa que estava incorporada fora daqui, faz muito tempo, eu nem sabia o que era animismo e mistificação. E eu estava atendendo a situação, ele ali trabalhando, de repente ele virava para o lado, dava a opinião dele, voltava, continuava, o que é isso? Nem eu sabia mais que direção tomar e nem o que estava correndo, até porque eu era muito inexperiente, né? Mas agora eu vejo o tamanho da mistificação. Ele queria tomar conta do que eu tinha que fazer, então eu fizesse sozinho. Não precisava do doutrinador ali. Outra situação também, a gente trabalha aqui com níveis, com personalidades, e quando eu incorporo ou sintonizo a minha própria personalidade? É difícil. É animismo. É animismo. É animismo. Tá. O animismo é ruim? Eu vou me tratar, eu vou ter que ver a minha parte. Eu não gosto de sintonizar com o nível meu, porque eu fico tão brava comigo mesmo. É uma briga da senhora com a senhora? Uma briga de nível Meio é feio. E é feio. Existe um caso com uma médium que já trabalhou comigo e que ela estava assim sendo doutrinada. Eu estava incorporada, mas ela também incorporava do meu lado. Mas teve uma hora que eu não sintonizei e eu fiquei prestando atenção na incorporação dela. Não foi nessa casa. Então ela dizia assim: Giovana, atenda isso ali que você não está atendendo. Daí ela continuava comandando a incorporação. Eu acho que não, é certo? O médium que está sintonizado, ele pode muitas vezes ver alguma situação que não está acontecendo, ou escreve ou alguma coisa, mas não chamar a atenção do doutrinador. Tá? Isso pode acontecer como já aconteceu. Tá? Doutrinador e incorporador, vamos botar assim, são uma parceria. Não existe mais importante ou menos importante. Tem que criar um vínculo, uma sintonia. Um não quer aparecer mais que o outro. Os dois estão ali para ajudar. Então, um tem que fazer com que o outro possa fazer seu trabalho, e o doutrinador tem que dar condições para o incorporador poder fazer seu trabalho. Então, é uma parceria. Nessa situação, parece que é o ego, um querendo mostrar que é mais importante que o outro. O objetivo não é eu mostrar que eu sei mais. O objetivo é ajudar a pessoa que veio procurar. Como? Independente se eu faço isso, faço aquilo, o importante é conseguir ajuda. E muitas vezes o ego acaba subindo muito. Joarana? Para mim aconteceu uma situação assim, que eu incorporei, era uma cigana,
e eu sintonizei com uma personalidade minha de vida passada. E ao mesmo tempo foi cortado uma Sandra, era a minha personalidade, mas ao mesmo tempo que ela estava incorporada com a situação, eu estava sintonizada o tempo todo. Até porque foi a mesma situação que eu vivenciei quando eu fiz regressão. Então, o Sadi estava doutrinando a Sandra e eu estava auxiliando o Sadi a doutrinar pela situação. Porque eu estava sintonizada e sabia, em função de eu ter regredido naquela vivência, o que podia ocorrer e o que você podia fazer. Então, eu auxiliei o Sadi a resolver a situação. Mas, como eu estava sintonizada, eu passei muito mal. Você, aí, nesse caso, ela usou o animismo puro. Vamos lá, continua aqui. Isso já foi lido, não, né? Esse não. Médium mistificador é aquele que finge, premeditada e conscientemente estar incorporado, recebendo comunicação de espíritos desencarnados, quando na verdade está apenas simulando, inventando uma mensagem para impressionar ou agradar as pessoas que estão ao seu redor. É aquele que monta o circo, tentando convencer a plateia, visando na maioria das vezes prestígio e interesses financeiros. Então o médium, muitas vezes, ele começa a falar coisas que não tem nada a ver com o trabalho. E tem médiums também que se aproveitam quando conhecem o atendido para pegar no pé dele também. E tem muitos médiums que vão estudar as pessoas para poder atender. Eu já fiz isso aí também. Ali, voltando à questão do que o Giovanni estava falando, do que o mentor vai embora e deixa o espírito que ele não sabe o que fazer e ele vai começar a dar consulta sozinho. Não, muitas vezes vem espíritos que não são de luz e vão auxiliar ele a fazer algumas coisas boas para ele criar fé naquela energia que ele está sentindo, entendeu? Vamos supor, eu era uma consulente ou uma médium de cura. E pelo meu ego ter subido, eu sou a maior, eu sou a melhor, eu estou cobrando, eu vou ficar rica por causa disso, o mentor se afastou. Virão outros, para mim, virão. Não tão bom quanto aqueles, poderão ser até obsessores, que no começo vão fazer com que aconteçam algumas coisas, para eu ver que aquela energia que eu estava sentindo, que não era semelhante à primeira, possa eu dar continuidade ao trabalho. Até que depois eles nunca vão deixar de fazer uma besteira, né? Sempre no começo eles fazem. Eu sempre conto esse caso de um trabalho que nós estávamos fazendo lá em Lages, e se apresentou na mesa, até eu visualizei também, 3 entidades muito bonitinhas, se dizendo repórter do além, e que estavam ali porque eles queriam gravar os nossos trabalhos para levar conhecimento para o mundo espiritual. Estavam todos de branquinho, lindinho, arrumadinho. O Godinho olhou para eles e disse, fiquem ali no cantinho. Tá. Daí um pouco, um começou a rir de uma coisinha, outro começou a rir de outra, e apareceu que por baixo da roupinha branca tinha uns frisinhos vermelhinhos. Então daí foi trazido em sintonia e foi visto que eles não tinham nada de repórter do mundo espiritual do bem para ajudar alguém. Eles tinham vindo mesmo para aprender o trabalho de apometria para usar nas zonas umbralinas. Tá? Tem um livro, não lembro o nome, que conta a história do romance, mas parece que conta a história real, de um médium espírita que ele tinha um mentor, enfim, e ele começou, porque as comunicações dele eram boas, começou o ego a subir. Esse mentor começou a se afastar e veio um outro espírito que se fez de mentor, com a configuração do mentor, e continuou utilizando. E no fundo o médium sabia que não era a mesma energia, só que como estava tudo dando certo daquela ideia, tipo aquela fascinação, ele achava que tinha uma missão importante, que ele ia ter que mandar para o mundo, e estava tudo abrindo as portas para ele. E o que aconteceu? Ele foi aceitando aquele mentor.
se acomodou. Só que aqui ele estava dando as orientações de acordo com o que era necessário para ele, para fazer as coisas para esse espírito. Então é muito importante a gente, quando for fazer uma situação dessa, sintonizar ou canalizar, sentir a energia desse espírito que está ali. Porque por mais que ele esteja com uma fisionomia, um aspecto externo de uma pessoa, mas eu tenho que sentir a energia, se é boa, se é ruim, o que ele me traz. Porque senão eu posso estar também sendo enganado, hipnotizado por esse tipo de pessoas. E não tem dessa que o espírito bom chega só pelo lado direito e o espírito mau só pelo esquerdo. Eles chegam por qualquer lado, tá? Vamos lá aqui. Ô, dona Tânia, a novela lá que acabou da Globo ali, da novela das 7, até que mostrava bem interessante, bem direitinho essa parte da mistificação. Da Samantha Paranormal, ela queria porque queria ela tinha um mentor, o mentor se afastou porque ela só queria dinheiro, e ela pedia porque queria ouvir a voz que ajudava. Como ela uma toda vestida de vermelho. Toda vestida de vermelho. E como ela não via, ela só ouvia, então ela achava que era a mesma pessoa. Então, e foi bem assim, no começo ela ajudava as coisas a darem certo, e depois começou a dar tudo errado. Ela começou a ficar pobre, começou a ficar... Por isso que a gente tem que cuidar muito de tudo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente faz com amor, dentro da oração e dentro do Evangelho, a gente faz bem. Vamos lá? Fenômeno mediúnico e fenômeno anímico. Mediúnico é todo fenômeno causado pela influência de um espírito desencarnado. Porém, quando o causador é o próprio espírito encarnado, o fenômeno passa a ser considerado anímico. Eu acho que isso aí já foi bem falado, né? Muda aqui. Como se vê, mistificação nada tem a ver com animismo, onde a atuação do médium acontece quase sempre de forma inconsciente, de modo que dificilmente consegue perceber sua interferência ou participação no fenômeno que manifesta, ou distinguir o que é seu do que é a criação mental do espírito comunicante, mesmo quando o fenômeno em si é consciente. O médium que estuda e que trabalha com consciência e com amor, ele não deixa fazer o misticismo. Mistificação haverá, mas misticismo dificilmente. Na apometria, enquanto conjunto de procedimentos terapêuticos, encontra-se muito mais direcionado ao tratamento de encarnados do que desencarnados. Daí a importância de conhecer a gênese dos distúrbios espirituais em todas as suas nuances, para então reconhecer determinadas situações e identificar o tratamento adequado às reais necessidades do indivíduo. Aqui tem mais um trechinho de Richard Simonetti, que ele explica muito bem, ele tem uns textos muito bons, que ele diz o seguinte, que o médium não é um telefone. Ele capta o fluxo mental da entidade e o transmite utilizando seus próprios recursos, porque muitas vezes o espírito vem dizendo que é bonito e o médium diz é belo, mas o sentido é o mesmo. E conclui: se o animismo faz parte do processo mediúnico, sempre haverá um percentual a ser considerado, não fixo, mas variável, envolvendo o grau de desenvolvimento do médium. E Hermínio de Miranda ainda reforça essa tese dizendo: não há fenômeno espírito puro, uma vez que a manifestação de seres desencarnados em nosso contexto terreno precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, espírito encarnado e, portanto, anímicas. Então, o animismo é um trabalho usado dentro da apometria e dentro de qualquer casa espírita. Um médium totalmente sem animismo não é muito difícil encontrar. Tá? Vamos ver agora essas perguntas aqui, nós temos um tempinho ainda. O que vocês entenderam com animismo? Vamos atrás, vamos lá ler. Alguém vai responder para mim? É uma
parte consciente que de alguma forma nos ajuda a nos defender e defender as pessoas. Mais algum conceito? Nossa, o ano que vem eu vou ter muita gente dando aula aqui. Qual a diferença entre o fenômeno anímico e o fenômeno mediúnico? Existem diferença? Os dois caminham juntos, tá? Mas um é inconsciente totalmente e outro pode ser consciente e inconsciente. Pode ser consciente. Os dois podem ser consciente ou inconsciente, a não ser o misticismo, que foi quem a pergunta, a diferença entre o animismo e a mistificação. O misticismo é a farsa, né? É a farsa, um embuste, a pessoa querendo abusar daquilo que ela tem conhecimento. Então, ela não está às vezes sintonizada com o espírito, mas ela começa a dizer coisas para ofender ou para às vezes até tentando ajudar, ou às vezes ela está sintonizada, mas ela usa o vocabulário dela mesma. Às vezes não chega a ser uma farsa, ela mesma dá muita ênfase só para ela se engrandecer, não está mentindo, mas está, né, colocando mais do que precisava. Só desculpa, mas, por exemplo, o que eu entendi, o mediúnico é puramente inconsciente. E o anímico pode ser consciente e inconsciente, né? Sim. É psíquico, consciente e inconsciente. E na prática comédica, qual a importância de se estudar e reconhecer aspectos relacionados ao animismo? A Vanessa colocou que o mediúnico é o fenômeno mediúnico, pelo que foi lido ali, é quando é a mensagem puramente do espírito desencarnado. E o anímico é quando eu empresto a minha impressão daquela mensagem ou a minha emoção. Quando a alma do espírito, a alma do transmissor está participando do ato. A gente vê muito assim, não sei se isso é correto, mas como a gente já doutrinou vários médios de incorporação, cada um empresta a sua maneira, e às vezes bem parecida com a personalidade na hora de passar a mensagem. Aqueles que são engraçados no dia a dia, na comunicação também filtram e falam da mesma forma. Então acho que seria isso, você emprestar a sua impressão e a sua emoção, a sua personalidade na comunicação do espírito. E o mediúnico eu imagino seria... mais ou menos assim, o espírito ele vai usar as ferramentas que ele tem exatamente. Então a ferramenta que eu tenho dentro de mim ele vai usar. O meu vocabulário, o meu jeito de ser, essas coisas. Da Silvia já é diferente. Então cada um tem um jeito, é a sua impressão, né? Sim. Vocês podem encontrar mais alguma coisa de estudo na nossa apostila, no capítulo 16, a segunda parte, e alguns livros que a gente pode ler sobre animismo. Tem de Clayton Levy, o autoconhecimento, que fala bastante sobre animismo. Ernesto Bozano fala em animismo ou espiritismo, tem várias situações que nos esclarecem. Kardec tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, tem bastante esclarecimento também. E André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade. Martinho Peralva, Estudando a Mediunidade. E Ramatiz, que eu acho importante os livros de Ramatiz, tem Mediunismo e no Miramês o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns de Miramês é um livro que todos nós devíamos ter na cabeceira para ler todos os dias. O nosso estudo hoje é isso aí, espero que tenha esclarecido alguma coisa. A semana que vem vai ser obsessão complexa, né?